Sociologia é, então, a ciência da sociedade, a ciência que estuda a sociedade. E o que é a sociedade? A gente pode pensar a sociedade como um grupo que divide o mesmo lugar no tempo e no espaço, né? Ou seja, vive uma mesma época histórica e também um espaço geográfico semelhante e vive sob um padrão comum. Ou seja, a gente tem os mesmos hábitos de alimentação, de vestimenta, a gente dá um sentido parecido para as coisas, explica as coisas da maneira parecida, a gente compreende a vida de uma maneira parecida. Então, mesmo que a gente tenha religiões diferentes, ou que a gente tenha gosto de estilos de música diferentes, de roupa, a gente compreende esses sentidos, essas outras escolhas que as pessoas têm. Não é algo completamente estranho para nós. Como, por exemplo, se a gente for para o Japão e tentar viver lá, né? A gente vai ter dificuldades não só com a língua, que é o mais óbvio, mas a gente vai ter dificuldades também para conviver com as pessoas por conta das crenças delas, por conta das opções de alimentação, o tipo de roupa que as pessoas vestem. Então, algumas coisas a gente não vai compreender, não vai ter esse padrão comum. Como a gente vive numa mesma sociedade, por exemplo, alguém pode falar uma piada e eu não vou achar graça, mas mesmo assim eu vou entender o sentido dela. Por causa desse padrão comum, dessas coisas em comum que a gente vive e que a gente tem conhecimento por causa da nossa experiência de vida e daquilo que foi passado de geração em geração para nós. A sociologia, então, ela vai tentar entender todos esses sentidos que a gente dá para as coisas. Ela vai tentar entender as nossas relações sociais e as interações humanas, né? Então, as nossas relações com outras pessoas e tudo aquilo que é necessário em termos estruturais para que a gente tenha essas relações e essas interações. Então, a gente vai estudar um conjunto de ações que determinada sociedade vai desempenhar diariamente, conjunto de ações cotidianas e as explicações que a gente tem, os sentidos que a gente dá para essas ações. Essas ações, elas são resultado de costumes, da economia, da tecnologia, da política. Ao mesmo tempo, elas também transformam, também agem sobre os costumes, sobre a economia, sobre a política, sobre a tecnologia. Então, as nossas ações, elas são moldadas por essas estruturas e também modificam, também mudam essas estruturas. A sociologia, ela vai ajudar a gente a pensar, e é isso que eu acho fundamental para as nossas aulas, sobre as certezas que a gente tem. Então, ela tem o potencial de abalar essas certezas, porque a gente vai começar a questionar, a pensar mais sobre coisas que a gente está acostumado no dia a dia, sobre opiniões, sobre ações que nós não questionamos, que a gente só vai vivendo e tocando o barco, tocando a vida, sem pensar muito sobre por que as coisas são de um jeito ou de outro, porque eu tenho determinada opinião, porque eu faço determinadas coisas. E isso principalmente sobre o grupo social que a gente vive. Então, é um campo de conhecimento que vai tentar entender esse mundo que a gente vive e a percepção, o nosso entendimento dele. Por que a gente vive uma determinada rotina, uma determinada maneira de ver e de entender o mundo. E a sociologia pode contribuir, então, para mudar a maneira como a gente vê a nossa própria vida e também mudar o mundo que cerca. Coisas, por exemplo, um exemplo bem bobinho, né? Será que a gente já parou para se perguntar por que as cores do semáforo são verde, vermelho e amarelo ou laranja? Talvez nunca se perguntou, né? Assim como muitas outras coisas que a gente vive e que a gente não se questiona. A ideia da sociologia não é que a gente se torne cientistas sociais e entenda tudo o que acontece na sociedade, mas que a gente possa questionar mais sobre as coisas que a gente vive, sobre as experiências que a gente tem. A nossa tarefa, né, da professora ou de outros sociólogos, não é só explorar e compreender essas dinâmicas das relações sociais, das ações das pessoas,
mas também pensar ações que a gente pode ter sobre essas dinâmicas. Então, pensar problemas sociais, conflitos sociais, tentar entender eles e pensar como que nós podemos agir no mundo, como que a gente pode transformar, melhorar essa realidade. Então, a sociologia, ela vai fazer estudos que podem contribuir com a medicina, com políticas públicas, com a economia, com outras áreas de conhecimento. Ela pode fazer pesquisas que vão servir de base, né, para ajudar a pensar maneiras de resolver conflitos, resolver problemas sociais. Então, tem tudo isso que a sociologia pode fazer por nós, né? Mas o mais importante é a gente saber que, para a gente, a partir das aulas de sociologia, pensar e observar o mundo de maneira diferente.